Estamos de volta com o nosso Arena e mais de 30 parlamentares da oposição protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula. O requerimento foi entregue à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Eles argumentam que o presidente Lula cometeu crime de responsabilidade, ameaça e coação a representante do Poder Legislativo, numa referência ao episódio envolvendo o senador Sérgio Moro. Outro ponto levantado pelos deputados é que medidas adotadas por Lula nos primeiros meses de governo estão provocando instabilidade econômica, financeira e social. Como exemplos disso, os parlamentares citaram os ataques do presidente à autonomia do Banco Central e a quebra do teto de gastos sem a apresentação de uma alternativa que assegure o equilíbrio fiscal da máquina pública. O pedido de impeachment agora segue para apreciação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Muito bem, a gente lembra que o governo Lula está aí para apresentar nos próximos dias o novo arcabouço fiscal, a regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. O Lula tinha pedido para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para segurar um pouco esse anúncio, porque haveria a ida à China de toda a comitiva presidencial, com empresários, com sindicalistas, como a gente debateu muitas vezes aqui no nosso Arena. Só que o Lula ficou com pneumonia, ele está se curando desse quadro. E, portanto, a viagem foi adiada, né? Havia negociações hoje em andamento para que ela acontecesse em abril. Vamos ver se isso vai abreviar aí esse período e o anúncio do novo arcabouço fiscal vai ser feito. Dito isso, Joel, a gente vê que a oposição está tomando uma iniciativa diante das declarações do Lula. Te parece que isso tem alguma possibilidade de avançar nesse momento ou é mais assim o começo de uma ação política que depois pode ficar mais turbinada se ele reincidir nesse tipo de declaração? Acho que por enquanto e pelo que aconteceu até hoje é teatro político isso aí. Não acredito que exista qualquer intenção de que de fato resulte num impeachment. Eu nem entendi direito o motivo. Era coisa econômica, mas ali acho que base zero. Era a fala do Moro, da armação, que ele, não quero acusar sem prova, mas é armação. Frase totalmente irresponsável. Eu e todo mundo aqui falamos bastante sobre ela, mas derrubar o presidente por conta de uma frase meio impensada dessa, acho que está em outro universo, né? Acho que não tem o menor pé no chão isso aí. Agora, é parte desse teatro político para ir criando fatos, criando documentos, criando pedidos de impeachment. Coisa que a esquerda sempre fez também. Mas quantos pedidos de impeachment a gente não viu contra o Bolsonaro? Na minha singela opinião, alguns inclusive válidos, mas uma série deles totalmente espúrios também. Então... Contra Fernando Henrique Cardoso, contra Michel Temer. Cardoso, exato, contra o Temer. Enfim, a coisa mais normal do mundo é ficar protocolando esse pedido de impeachment. Gera um fato, gera uma coisa que a gente comenta, porque afinal de contas temos que comentar aqui se se merece ir para frente ou não, mas sinceramente, ainda mais a essa altura do jogo, me parece ser acima de tudo apenas isso. Um elemento político para fazer mais barulho contra o presidente do que qualquer coisa muito concreta. Agora, caso haja outros escândalos, etc., fica sempre ali uma arma na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? O Eduardo Cunha já ocupou esse posto. Mas aí, assim, com todo respeito aos parlamentares que assinam a peça, que eu vejo como uma peça política, de, vamos dizer assim, estabelecimento de território, né? Então, uma peça política. Por mais que um presidente da Câmara queira aceitar uma denúncia e iniciar um processo, não importam as razões, tem que ter conteúdo jurídico. Infelizmente, as pessoas se iludem muito de que basta ter pressão, basta o povo na rua para fazer impeachment. Não é assim. Tem que ter consistência jurídica. Eu li a denúncia. Só fazer um parênteses, eu só fiz essa constatação porque é um pressuposto legal. Cabe somente ao presidente da Câmara decidir de maneira unilateral a abertura do processo de impeachment. Mas assim, ele não pode abrir qualquer processo, claro, né? Porque ali, do seu ponto de vista jurídico, com todo respeito aos parlamentares, não tem elemento nenhum. Né? Não tem. Então, se é uma movimentação para marcar presença, né, para levantar um debate, ok. Mas se o intuito é iniciar um processo, não vejo por onde. Primeiro, né, estou utilizando aqui o mesmo critério que eu utilizei para analisar as muitas denúncias apresentadas em face do ex-presidente Bolsonaro. O centro ali da acusação é a fala. Né? Então, assim, eu sou uma defensora da liberdade de fala, mesmo quando eu não concordo.
muitas vezes divergido do presidente Bolsonaro, pediram impeachment dele, eu disse que não tinha fundamento. As falas do presidente Lula são muito irresponsáveis, são falas que o prejudicam, né, como líder máximo da nação, e acabam até criando dúvidas, né, de forma que essa investigação em torno das pessoas que estariam tramando contra a vida do senador, né, talvez até vire uma investigação mais ampla. Tem essa briga, se vai ficar na esfera federal, na esfera estadual. Então, o presidente acaba puxando para si dúvidas. Então, haverá essa investigação da situação do senador, haverá investigação sobre a situação dos atos de 8 de janeiro. Pode ser que que surjam elementos. Não estou dizendo que não tem essa chance. Agora, não estou nem falando do resultado do impeachment. Iniciar um processo de impeachment contra um presidente por uma fala, por pior que seja, não tem nenhum fundamento. E aqui toma a liberdade de reiterar o que já disse várias vezes. Não é aconselhável que os parlamentares, eles próprios, assinem as denúncias de impeachment. Por quê? Porque os parlamentares são magistrados da causa. Os senadores são juízes, eles próprios, porque vão apreciar o mérito, mas os deputados fazem o juízo de admissão da denúncia. Vamos imaginar que o presidente da Câmara aceite. Um bom defensor vai alegar, no mínimo, suspeição daqueles deputados. Eu vejo até que seja impedimento, porque você não pode acusar e julgar ao mesmo tempo. Então, não é aconselhável. Por isso é que eu vejo mais como uma peça... Vou apanhar muito depois de falar isso aqui. Mas eu vejo muito mais como uma peça, né, política do que uma peça que possa iniciar um processo efetivamente. Hélio. Eu concordo com a Janaína que pedir um impeachment por uma fala, eu não vou até aí. Como a gente sempre diz aqui, eu estou sintonizado com a Janaína nisso. Fala, é a reputação que vai cuidar disso. Né? Se você comete um crime, é outra coisa. Então, nesse sentido, seria motivo para um impeachment, por exemplo, se o Lula realmente sabia desse comunicado da PF e decidiu não agir, né? No dia seguinte, no dia 8 de janeiro, só mandando lá uma ordenzinha, limita aí os ônibus na circulação, e não fez o que deveria saber, sabendo que tinha gente que estava indo lá com intenção de quebrar, de invadir prédio, de tomar o poder. Então, isso seria mais um motivo para o impeachment. Agora, impeachment tem um pouco de um timing, de um ganha-corpo, né? Geralmente, o governo vai perdendo popularidade, e essa perda de popularidade gera um rechaço público, que é condição necessária, mas não suficiente, como a Janaína está falando. Tem que ter um motivo jurídico que, então, justifique esse pedido de impeachment. Mas, pelo que esse governo perdido está fazendo até agora, motivos não faltarão. Caminoto, você entende também que é uma peça que visa reforçar, inclusive, no debate público, aquilo que, na visão da oposição, o presidente está fazendo de errado, mas sem maiores consequências práticas no momento? Eu concordo, eu acho que faz parte, que nem o Joel falou, a Janaína e o próprio Hélio, faz parte do teatro político, é legítimo, mas eu não vejo condições de avançar isso, tanto sob o ponto de vista político, né, na tramitação, como também no ponto de vista da substância. Agora, é interessante a gente falar um pouco de impeachment, no sentido, o impeachment é um processo legal, né? É um caminho legal, porque nos últimos tempos tentou-se fazer o impeachment, toda essa questão da questão do golpe, e falando mais especificamente da Dilma Rousseff. Não, o impeachment é um processo legal, ele pode avançar ou não, já avançou algumas vezes, outras não. Durante o Bolsonaro não avançou, inclusive com o próprio PT não querendo que o processo de impeachment, um processo de impeachment de Bolsonaro não avançasse no Congresso, e faz parte do teatro político. Agora, esse específico, esse início de mandato, todo esse arrazoado, eu não vejo como avançar. Janaína, só um esclarecimento processual, você é familiarizado com esse trâmite, com a autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Novas provas podem ser juntadas àquele pedido inicial
Existe alguma regra de que elas precisam ter a ver com o objeto inicial ou Então, havendo outros crimes, eventualmente, do político? Eu até defendi que sim, no momento, né, da discussão do caso da ex-presidente Dilma, mas a Câmara tem uma equipe técnica muito minuciosa. E eles não aceitam, né, os aditamentos, porque houve um momento em que nós fizemos aditamentos e eles não aceitam, então nós decidimos fazer uma nova denúncia e protocolizar um outro pedido, unindo tudo que surgiu de novo no meio do caminho. Então, não é aconselhável, até por força dos precedentes da própria Câmara. Não é que seria impossível juridicamente, mas a Câmara ela é muito criteriosa, muito minuciosa. Não são os políticos, são os assessores técnicos. Então, eventualmente, se surgisse um escândalo, você acredita que teria que haver uma nova denúncia? Diga, Joel. Eu queria levantar o que me parecem, não enquanto jurista que eu não sou, mas enquanto cidadão, dois pontos fracos da nossa situação e da nossa lei de impeachment atualmente. A primeira é essa liberdade total do presidente da Câmara dos Deputados de ficar segurando aquilo como uma ameaça constante a quem está no cargo de presidente, né? Seria interessante ter um prazo. Ele tem um prazo para votar aquilo ali, é obrigatório, vota aquilo ali, não foi rejeitado, tchau, acabou aquele pedido, depois, se alguém quiser, peça outro. Ou decidir pelo arquivamento. Ou decidir pelo arquivamento, se realmente vê que não tem nenhuma base, decidir pelo arquivamento e pronto, não se volta atrás nisso. Tiraria uma importante arma que o presidente da Câmara parece que tem constantemente contra qualquer ocupante da presidência da República. E o segundo, Janaína, esse que eu queria tocar aqui, quando você diz da exigência legal, jurídica, né, que de fato tem, mas me parece que essa também é tão ampla do jeito que é hoje em dia, né? Porque se a gente tiver um presidente, e que hoje não tem, é isso que falta para o impeachment do Lula no fundo, né? Que é um lado, povo nas ruas em peso, popularidade do presidente lá embaixo, as pessoas exigindo, pressionando, e presidente que perde a mão do Congresso e não consegue mais ter uma base de sustentação mínima. Sem esses dois, eu aposto, os deputados encontram um crime de responsabilidade ali. Porque mesmo a quebra de decoro pode ser, não pode me corrigir se eu estiver errado. E quebra de decoro pode ser... Mas não consegue tirar um presidente só pela quebra de decoro. Não, mas se ele tiver com a popularidade no chão, o povo na rua, o Congresso contra, algum jeito eles dão. A minha experiência, né, observando os dois casos, caso Collor, caso Dilma, não tira. Tem que ter um elemento material, entendeu? Tem que ter um elemento material, porque é muito forte uma pessoa que foi eleita, sabe, por tantas pessoas, por tantos cidadãos. Então, eu vejo assim como uma ilusão, com todo respeito, de que a popularidade baixa, de que uma fala é um mal-entendido. Não tira, não. Não tira. Acho até que o ex-presidente Bolsonaro tinha medo demais e isso prejudicou o governo dele, de sofrer um impedimento ali. Ele tinha muito medo, entendeu? E acabou perdendo a mão. Se ele tivesse perdido o Congresso ali naquele início de 2020 ali, tinha chance real de impeachment. Eu entendo que você acha que não tinha nenhum mérito os pedidos, mas se ele perdesse o Congresso ali naquele início, o Congresso tinha tudo na mão para derrubar. É que ele não perdeu, ele manteve. Ele, o Lula, foram presidentes que sempre mantiveram uma base forte no Congresso.